E vamos falar agora de PSOL. Sim senhor, sim senhora, porque o PSOL definiu qual será a chapa que concorrerá nas eleições para a Prefeitura de São Paulo. Ô Vini, quem vai ser? Pois é, Paulo, e olha, depois do anúncio do PSOL, o Adriles até transferiu o título de eleitor dele lá de Belo Horizonte aqui para São Paulo, que ele não vê a hora de votar em Guilherme Boulos e Erundina. Essa será a chapa do PSOL, que venceu aí as prévias numa eleição que tinha também ali a candidatura da deputada federal, a Sâmia Bonfim, e também do deputado estadual, o Carlos Gianazzi. Lembrando que o Guilherme Boulos, que é coordenador do MTST também, foi o candidato à presidência pelo PSOL em 2018. Ele recebeu pouco mais de 617 mil votos, ficou com 0,58% dos votos válidos, mas aqui para a Prefeitura de São Paulo ele já apareceu em algumas pesquisas aí como o terceiro colocado e o principal candidato aí da esquerda aqui em São Paulo nessas primeiras pesquisas, né? E a Erundina, para quem não se lembra, já foi prefeita também de São Paulo. Ela vai ser vice aí na chapa com o Boulos. Ela foi prefeita de 89 a 92 e também concorreu em 96, em 2000, em 2014, em 2004 e em 2016. Nós temos um tweet do Guilherme Boulos para mostrar aqui na nossa tela, né? Confirmando, portanto, né? Oficializando essa candidatura com a Luísa Erundina. Então são pré-candidatos aí do PSOL à Prefeitura de São Paulo, e ele diz que após o fim da apuração tiveram aí, portanto, 61% dos votos. Agradeceu a militância e cumprimentou a Sâmia Bonfim e o Gianazzi pelo processo democrático e disse que o partido sai mais forte e unido. E cravou, hein, Paulo? Vamos vencer em São Paulo. Foram as palavras, portanto, aí do pré-candidato oficial do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos. Muito bem, Vini. Adriles Jorge, deixa eu te fazer uma pergunta. Diga. Será que foi a primeira vez na vida do Boulos, na vida política do Boulos, que ele teve 61% dos votos? Para o 1% que ele teve, abaixo do Cabo da Ciolo, ele teve uma expressão grande, né? Uma grande margem de vitória. Eu entrevistei Boulos aqui na Jovem Pan, ele carinhosamente me mandou a merda depois que a gente fez uma competição entre quem tinha torturado mais. Deve ter aprontado. Ele falou outras coisas também impublicáveis aqui, mas a gente até depois, no fim, a gente se conciliou, dadas as devidas diferenças e circunstâncias, né? Depois que a gente fez uma comparação em quem tinha torturado mais, se esquerda ou direita, e eles venceram, né? Partido Socialismo e Liberdade é curioso, depois de 100 anos de ditadura socialista, eles sempre perseguem o ideal utópico que nunca chega. Enquanto isso, vão matando pessoas, fazendo ditaduras, fazendo estados autocráticos. Talvez ele faça um aqui. O Boulos, em que pese a minha diferença com ele, é um caso curioso. Provavelmente, se ele fosse um político de fora do país, ele estaria preso. Isso não é nenhuma ofensa pessoal, porque ele fez a carreira política dele invadindo propriedade privada, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, não é uma coisa muito apetecível. E talvez esse tipo de invasão, de achar que ele é o Estado regulador, uma espécie de Robin Hood, que altera as deformidades do Estado, né? Um sequestrador ou um criminoso pode falar isso também. O Estado sou eu, para além das injustiças do Estado. Esse é o perigo, exatamente, de uma esquerda no poder. E a gente até concordou, eventualmente, algumas políticas de isolamento vertical, né? Que o Justus mencionou, ele falou, e eu concordo, por exemplo, de pegar população de rua ou pessoas mais idosas, mais carentes, sobretudo de estratos mais pobres da população, isolar em hotéis, né, de segunda ou terceira categoria. Ou seja, tem algumas propostas até que são boas, mas eventualmente o problema que eu tenho com o Boulos é a questão do socialismo e o autoritarismo e a percepção dele achar que o Estado é ele. Eu acho que não funcionaria bem para São Paulo, que é uma meca capitalista e liberal. Perfeito. Agora, por favor, pegue o microfone que o senhor deixou cair aqui. Muito bem. Vini, você queria fazer um complemento? Quer complementar, Paulo, que as eleições aqui em São Paulo, então, vão ganhando corpo, né? A gente lembra que as eleições foram adiadas para novembro, mas nós já temos também o pré-candidato oficial do PT, que será o Gilmar Tato. Muita gente dentro do PT tentou convencer ainda o partido e o candidato Fernando Haddad a voltar a ser um candidato aqui em São Paulo. Tentaram convencer o ex-presidente Lula a tentar formalizar essa candidatura do Haddad, mas por enquanto continua sendo o Gilmar Tato. O PSL
deve ir com a deputada federal Joyce Hasselmann. Tem o Márcio França, que concorreu ao governo do estado, foi para o segundo turno na última eleição do governo do estado e vai pelo PSB, provavelmente. O Bruno Covas, que é o atual prefeito de São Paulo, pelo PSDB. Arthur Duval, pelo Patriota. E Marta Suplicy, pelo Solidariedade. Tem muita gente dentro do PT, Paulo, que entende que o Gilmar Tato é um candidato muito fraco para disputar essa eleição. E tem gente que acredita que o PT deveria, na verdade, formar justamente uma aliança com o PSOL para essa candidatura em São Paulo. Perfeito, Vini. Ô, Joel, deixa eu te fazer uma pergunta. Vou ficar em Belo Horizonte mesmo. Essa eleição para a Prefeitura de São Paulo ainda está meio nebulosa, né? A gente não consegue enxergar direito o que vai acontecer. Tem a dianteira hoje do Bruno Covas, que é o prefeito. Agora, uma pergunta que eu te faço é a seguinte. Veja que curioso o que está acontecendo. O PT está em terceiro lugar entre os candidatos da esquerda, ou seja, perdeu literalmente espaço, porque Boulos está na frente do candidato do PT e Márcio França também está na frente aí. Então, qual a análise que você faz disso? Você acha que esse movimento de tentar trazer o Fernando Haddad é acertado? Bom, primeiro eu quero analisar esse quadro geral, hein? Tá difícil ser eleitor aqui em São Paulo, né? Tá, só nome bom, cada nomão aí, né? Tá, a gente tem um cardápio de opções aí que a gente... Ô, Joel, mais uma Joel vez. Pinheiro, você tirou Qual aquilo que que eu vou estava mergulhar? dentro da minha alma. Qual que eu vou mergulhar aqui, né, nessa escolha aqui, enfim. Eu acho que favorece muito o Bruno Covas, essa uma multiplicação aí de nomes, nenhum deles com muita expressão ou gerando muita confiança, e acho que isso tende a favorecê-lo, que já está no cargo. E a gente está vendo, acompanhando um dilema que o PT nacional vai ter que enfrentar também. O Gilmar Tato é nome da máquina petista, né? Aquele cabo antigo do PT, a família Tato aí tem longa história no partido, mas não tem nenhuma ressonância junto à opinião pública maior, né? E outros nomes que estão surgindo aí de fora do PT conseguem. Agora, deixa eu fazer uma parte aqui. Eu acho incrível como muita gente da nossa direita fica realmente histérica quando fala do Boulos. Eu já entrevistei o Boulos, eu já fiz um debate com o Boulos num evento lá dos estudantes da GV. Ao contrário do Adriles, ele me tratou assim com total civilidade, assim, a gente não teve nenhum xingamento ali ao fim das nossas exposições. E olha, ele é alguém que defende, que está à frente de um movimento social. Tem pessoas sem moradia, milhares de pessoas. Eu não estou dizendo que eu concordo, hein? Eu não concordo com o método, mas vamos fazer a justiça. Vamos fazer a justiça. Pera. Vamos fazer a justiça. Vamos legitimar a criminalização, aí, né, Joel? Não concorda com o método, então você não concorda com o movimento. Deixa eu falar, Adri. Minha vez. Vamos lá. Nenhum prédio ocupado é invadido. São prédios que estão abandonados há muito tempo. Ok, tem um dono ali, mas não tá, a propriedade está totalmente inutilizada. Ô, Joel, você se diz liberal falando uma coisa dessa, Joel? Pelo amor de Deus. Quem faz a direito à propriedade privada, Joel. Não é possível que você está falando uma coisa dessa. Você pode discordar dos métodos, como eu mesmo discordo. Você tem que seguir a lei e a ordem, mas entender. E outra, entender que não está se tirando casa de quem tem casa para dar para o sem-teto. Em nenhum momento isso é feito. São prédios abandonados há anos, né, pessoal? Esse argumento, mais uma vez... Entrou na sua casa e tirou a sua casa. Isso também não existe. Não, você está se escorando mais uma vez numa utopia. Eu concordo com o movimento, mas não concordo com o método. Real, cara, primeiro, isso é um real, oxímoro, isso é um paradoxo. Se você não concorda com o método, você não concorda com o movimento. Assim como o MST, o MTST, invadem propriedades privadas que não estão regularizadas pelo Estado. Assim que você se crê como o Estado regulador dos erros do Estado, você se coloca à margem da lei, Joel. Aí você cria prerrogativa para invadir desde uma propriedade privada que não está habitada a outra que está habitada, assim como o MST faz a mesma coisa. Mas é justamente por isso que é importante você não pode. Esse argumento leva ao mesmo tipo de princípio do ladrão. Peraí, Joel, agora sou eu. Esse argumento leva ao mesmo princípio daquela Márcia Tiburi lá, que fugiu do país agora, que, olha, eu acho que o assalto é uma benesse social, porque você tira o dinheiro daqueles que roubaram por você por falta de aptidões ou falta de possibilidades. É a mesma coisa, você não pode proibir, você não pode dar vazão a esse tipo de ilegitimidade de você achar que o Estado regulador, para além da lei do Estado, é você. Aí sim é um Estado autoritário dentro de uma pessoa ou de um movimento. Se você, mais uma vez, não concorda com o método do movimento, você não concorda com o movimento. Para encerrar esse assunto, Joel, vamos lá.
Vamos lá, ninguém está legitimando e a gente está falando, ao contrário das grandes abstrações aí que você traz, a gente está falando de mundo real. São milhares de pessoas que não têm casa, não têm onde dormir ou vivem numa situação muito precária e que vêm imóveis totalmente abandonados há anos. Tá? Como é que você pode pegar essas pessoas e demonizar e falar esses caras são terroristas, tinha que estar tudo na cadeia? Eu discordo do método, mas a forma como você... O método de resolução do problema social. Mas olhando do ponto de vista dessas pessoas que não tem E cobrar nada, aluguel dessas pessoas? Mas o MTST não cobra aluguel. Joel, 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 é porque você nunca teve uma propriedade privada invadida, Joel. Aí você ia mudar a opinião. Cobrar aluguel, explorar. Há uma série de ilações aí, Joel. Adriles, aí você toma cuidado. O MTST, existem um monte de outros movimentos, não sei, o MTST não cobra aluguel. O Flávio Bolsonaro também nunca fez rachadinha. Pô, Joel, você é crédulo com Boulos, mas você é crucificador com o Flávio Bolsonaro. Meu caro intelectual e meu caro poeta. Não é o melhor, mas é o que eles têm à disposição. Então, precisamos melhorar isso e não demonizar. Segundo o Flávio, segundo Joel Pinheiro, por favor. O Boulos não cobra aluguel e o Flávio... Meu caro poeta e meu caro intelectual, vou pedir desculpas a vocês. A gente vai discutir essa questão numa próxima oportunidade.